Sani Sani cari Veneti, o imigrante vêneto e a alma penada em seu cavalo. Essa daqui é uma outra história, uma outra lenda que tem aqui na nossa região que os mais antigos, né, os mais velhos contavam. Então eu tento trazer também um pouco disso para que essas coisas sejam resgatadas, né? São pessoas mais velhas que na verdade já morreram, às vezes 15 anos atrás, 20 anos atrás, e essas histórias também estão indo para o túmulo junto deles, então se a gente deixa registrado aqui, elas duram um pouquinho mais, né? Quem sabe? Antes da gente falar sobre essa história aqui, que é uma história de assombração, né? Uma história sobrenatural, é óbvio, como diz o nome, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para receber todo o conteúdo que vem todos os dias aqui no canal. Eu sou o Fernando Menegatti e esse é o canal Linguamare. Olha só, também é uma história de imigrante vêneto, é claro, lá uma história antiga, e esse imigrante ele se chamava Vicente, tá? Ou Vicente, como não sei como chamavam ele na época, porém em português também existe esse nome, então vamos chamá-lo de Vicente. O Vicente, ele era uma pessoa muito descrente, né? Era incrédulo, ele não acreditava em nada, dizem. E o que acontece? Muito menos no sobrenatural, né? O sobrenatural ele não levava a sério, ele achava que era tudo besteira, que era coisa de padre, que era, enfim, pura besteira. E claro que ele também não iria acreditar, né, em fantasmas, em almas penadas, esse tipo de coisa que boa parte das pessoas acreditam, né? Isso até, né, reza a lenda até ele levar um susto bem grande. O que acontece é que ainda de madrugada, num belo dia lá, de madrugada ele encilhou o cavalo e partiu para comprar terneiros numa estância lá bem longe, né? Ele viajou rápido, só parou, né? Dizem que ele só parou para beber água e urinar, né, pelo campo, mas só que quando ele passava no local onde seguia um riacho, o cavalo dele deu uma bufada, né, bufou, como se ele tivesse pressentido alguma coisa ruim. Ele meio que bufa e dá uma parada assim, né? Só que o Vicente, que não era dos mais assustados, né? O que ele faz? Corajoso, ele para, né? Enfim, o cavalo parou, ele sai do cavalo e ele entra no mato para ver o que tem, porque o cavalo ficava bufando e meio que relinchando e olhando para o mato, né? E ele vai lá, entra no mato e foi ali que embaixo de uma árvore, colhendo amora, surpreso, né? O Vicente aqui surpreso, ele viu uma bela jovem vestida de branco. Então ele cumprimenta essa menina aqui e ele pede se ela poderia indicar para ele onde ficava a tal estância que ele queria comprar os terneiros, né? Ele sabia que ficava por aquele caminho, mas não exatamente onde, né? Então ele contava com a colaboração de achar um vilarejo, alguma coisa, algumas pessoas ali para indicar o local correto, exato. Com uma voz doce e angélica, essa menina aqui, enfim, era uma mulher, né? Não era menina, mas uma mulher, respondeu que lhe mostraria o local se ele a levasse na garupa do cavalo. Então ela disse que se chamava Bibiana e fazia doces e amoras silvestres. Isso aí era a especialidade dela, então ela gostava muito de fazer isso. Aí ele aceitou, né, a levar ela, enfim, na garupa do cavalo, só que daí eles não cavalgaram nem 100 metros, conta a história, quando um outro cavaleiro se aproximou e a Bibiana, desesperada, suplicou ao Vicente que escapasse dali, né, que apertasse o trote e escapasse dali, pois o que vinha era, na verdade, o marido dela, né, o seu marido, que era um homem muito ciumento e muito violento. Então o Vicente, né, ele começa a correr com o cavalo, pega outro rumo, vai, se embrenha pelo mato e vai para outro lugar e deixa a menina aqui, a tal da Bibiana, algumas distâncias depois, óbvio, muito longe, mas bem depois. E ele só para na sede da estância onde ele queria, porque ela tinha falado onde ficava a estância, e aí então ele consegue negociar os terneiros, né? Enfim. E depois, com o homem que ele negociou os terneiros, ele pediu também para ele se ele conhecia uma moça chamada Bibiana. E o estanceiro aqui respondeu que a única que ele conhecia, na verdade, era uma que tinha como especialidade fazer doces com amoras silvestres, então começava a encaixar, né? Com o fato que a moça tinha dito para ele, mas há muitos anos atrás o marido, homem ciumento e violentíssimo, a degolou
horroroso crime que perpetuou só por tê-la visto engarupada com um estranho, né? Que era o que tinha acontecido também agora. E aí, ao retornar, né, o Vicente, ao retornar para casa, quando ele chega na frente de casa ali, na verdade, antes disso, antes dele chegar em casa, quando ele tem que passar ali de novo pelo local onde ele encontrou ela, né? E quando ele chega em frente à planta de Amoras silvestres, ele sentiu, obviamente, um arrepio, né, de pavor por todo aquele negócio ali. E ao avistar em meio às macegas uma cruz, ele vê que tem escrito ali um nome, que é Bibiana. Então, inclusive, que acaba dando, né, fechando com a história que o estancieiro contou e, querendo ou não, fecha com a história da menina que ele, inclusive, transportou na garupa. E aí, sim, à noite, então, o Vicente teria chego em casa e, ao desmontar do cavalo, a esposa, né, ela vai ali para receber ele, ela diz: ah, agora há pouco veio uma menina bonita, né, e desconhecida, a gente não conhece ela, chegou aqui uma menina bonita, toda vestida de branco, e ela te deixou um pote com doces e amoras silvestres. Então, claro que a partir desse dia o Vicente, que não acreditava em nada, começou a acreditar em tudo, né? Não tem como. Essa é mais uma das histórias aqui que o pessoal mais antigo contava, né? E, enfim, para a gente não perder, sempre é legal que a gente traga também para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem mais alguma coisa, alguma história envolvendo ali a imigração vêneta, né? Seja que história for, por favor, compartilha conosco, que eu faço questão de vir aqui também contar para o pessoal. Mas daí compartilha com detalhes, né? Porque, enfim, se contar com poucos detalhes, eu não conheço a história. Se você não conta a história direito para mim, eu não tenho como contar para os outros. Compartilha, mas compartilha com detalhes, ok? Muito obrigado. Tchau, tchau, Strucon.